Oi, amor. Então, aqui é onde eu vim pra almoçar com os professores hoje. Eles estão ali atrás, indo embora. É... Deixa eu pôr meu rostinho pra você ver como é gostoso com meus cachinhos. Meu cabelo não para no lugar de jeito nenhum. Aí tá esse cachinho aqui na frente, tá? Ficou engraçado. Então, eu acabei de almoçar com dois professores aqui da China. Na edição vou colocar a fotinha deles aqui do lado para poder associar nomes às pessoas. Mas um deles, ele é professor de inglês inglês e chinês na Universidade de Aviação aqui de Sichuan. Não é bem aqui no centro, é um pouco distante, mas é um pouco distante. É um chão. Ele, para chegar aqui meio-dia, ele teve que sair de lá às 10 da manhã. Então, mas ainda é em Chengdu. O outro, ele é professor da Universidade de Fármacos de Medicina Tradicional de Sichuan. Não sei se a tradução ficou muito boa, mas aí quem me apresentou eles foi a Xiao Zi, né? Todo mundo conhece ela, é incrível, todo mundo conhece essa mulher. Ela conhece esse professor de chinês e inglês, né? Porque ele também dá aula lá no Confúcios. Aí ela falou de mim pra ele, falou, quando ele vai pra ir pra Chengdu, vocês comem alguma coisa juntos. Aí ele me chamou, e chamou esse outro cara, que ele é médico, medicina tradicional, né? E ele já trabalhou na Comissão Nacional de Saúde. Comissão Nacional de Saúde é o Ministério da Saúde deles. Aí beleza. Acho que vou aproveitar e vou no banheiro, sabe? Tô apertado. Vou voltar ali pro shopping. Comissão Nacional de Saúde é o Ministério da Saúde deles. Aí, o que rola? Eu tô com esse projeto sendo aprovado ainda pela Comissão Nacional de Saúde, né? Então não tem como eu levantar, não tem como perguntar nada pra ele que seja muito complexo. Mas aí, algumas coisas mais simples eu já consegui começar a levantar com ele. Por exemplo, aquela questão dos pré-requisitos para você poder entrar no projeto, para você ser um dos médicos assim enviado para o exterior. Eu não sei quais são. E não achei nenhuma chamada pública, apesar de dever ter uma chamada pública. Aí eu falei isso com ele, também achou estranho. Aí ele ficou de levantar para mim. E até coisas simples, assim, é difícil de você achar. Tipo, porque, afinal de contas, aqui os médicos que vão para os países de língua portuguesa saem daqui de Sichuan. Por que não de outro lugar? Por que não de Beijing, sabe? Esse tipo de coisa também você não acha informação. Aí eu levantei com ele, assim, tal, peguei o WeChat. Aí a gente vai depois trocar mais uma ideia. Ele ficou de me ajudar a encontrar algumas informações que a minha orientadora aqui, ela não vê pra mim. E que são simples, deveriam ser abertas, né? Informação aberta, mas eu não acho. Então isso já foi uma coisa muito boa. Aí, uma segunda, a gente conversou sobre mais dois tópicos. Primeiro, assim, a gente conversou sobre coisa pra caramba, eles perguntaram um monte de coisa sobre o Brasil, mas eu não vou ficar falando o que a gente conversou sobre o Brasil, porque afinal de contas é sobre o Brasil, né? Você já conhece. Eu vou pausar aqui um pouquinho que eu vou no banheiro. Pronto. Voltando, a gente conversou sobre umas duas coisas. Primeiro, eu falei com ele, quando eu terminar o doutorado, eu queria dar aula na China. Como é que eu faço? Aí eles falaram que assim, para eu arrumar emprego em universidade pública aqui, por exemplo, tá numa universidade pública, né? Eu acho. Não. Eu acho que ela tá em privada. Ela tá em privada. Então agora fez mais sentido. Porque eles disseram que para eu arrumar emprego numa universidade pública, eu teria que ter até 35 anos de idade. A pública, para você arrumar contrato, assim, porque aqui não é concurso, né? Mas para você arrumar contrato e tal, acima de 35 anos de idade, doutor, acima de 35 anos de idade, é muito mais difícil achar. Doutor até 34 você entra.
Essa realmente é uma faixa de corte arbitrária, 35. Eles não me souberam explicar por quê, mas só disseram que tem isso. Mas, por outro lado, dá para arrumar emprego em universidade privada, tipo a né? E aí, na privada, não tem essa... você não vai encontrar esse requisito de idade máxima. Então, beleza. E aí eles recomendaram até procurar institutos internacionais que recrutam professores estrangeiros para dar aula para alunos chineses. Um deles tem ligação com esse instituto inglês, depois ele ficou de me passar, que é uma universidade da Inglaterra, que eles recrutam professores de qualquer lugar para poder dar aula no campus deles aqui na China. Então tem essa procura por exemplo, professores da área de saúde pública, que é a minha área, para poder vir cá para a China e dar aula de temas diversos dentro dessa temática de saúde pública para os alunos chineses. Aí eu achei da hora, assim. Ele falou que depois ele me passa, mas não tem pressa não, porque isso é depois que eu me formar, então 2027. E aí eu falei com eles também, falei de você, minha mulher ela tá estudando veterinária. Na mesma hora que eu falei veterinária, eles quase deram um pulo da cadeira, não, aí sim, essa tem futuro. Essa profissão tá com muita demanda aqui na China, essa profissão tem futuro, Na mesma hora. Já falaram que veterinária é a profissão, assim, do momento. Porque... assim, aí não seria... Caralho, vai ter uma barulheira aqui que tá perto de uma obra. Não sei se vai atrapalhar aqui o áudio. Vou pausar. Então, aqui passando inclusive a menina abraçando um gato. Eles estavam falando que a geração mais jovem não quer ter filho e fica tendo animal de estimação como se o animal de estimação fosse um filho. Então o que você vê de gente passeando com gato na rua, com coleira, andando, abraçando o gato, um monte de cachorro, não tá no gibi. E não tem veterinário suficiente para a demanda de tanta gente. Aí a primeira coisa que eles disseram veterinário dá muito dinheiro. Aí caralho, o oposto. Aqui eu achei engraçadaço isso. Veterinário e médico é o oposto, China e Brasil. Quando eu falei pra eles que médico humano no Brasil ganha muito dinheiro, eles ficaram, nossa, sério? Médico aqui não ganha nada. E veterinária, eu nem falei que no Brasil veterinário não ganha bem, senão eles iam ter ficado assombrados também, que aqui veterinário ganha muito. Realmente a China é o outro lado do mundo, né? Aí eles disseram, não, porque se ela vier pra cá pra trabalhar em clínica de pequenos e não sei o que, ela vai ganhar dinheiro pra caralho. Eu sei que você não quer trabalhar com clínica de pequenos, mas eu falei com eles, não, porque a gente tava pensando, a gente tava pensando em ir pra uma cidade grande, tipo Xangai, e abrir uma clínica. E aí nessa clínica ela... Tive que pausar de novo porque muito barulho, tava passando do lado do canteiro. Estão ampliando uma linha de metrô aqui. Aí tem toda uma extensão que tá com bastante canteiro. Então, aí eu falei, não, mas a gente podia ir pra uma cidade grande, tipo Xangai e tal. Aí abrir uma clínica, que o diferencial da clínica é veterinário estrangeiro. Porque não só vai atrair os outros estrangeiros que tem bichinho de estimação, que vão pagar uma baba para um outro estrangeiro poder ver o bichinho deles, como, e isso, quando eu falei, os dois ficaram tipo, caralho, verdade, meu irmão, vocês têm visão. Foi que os chineses, eles gostam de ser atendidos por estrangeiros ou ter acesso a especialistas estrangeiros como uma questão de status. Tanta escola procura professor estrangeiro, e até o professor o cara lá que era professor de inglês e chinês, ele não parava de concordar,
Muita escola procura professor estrangeiro, e o único requisito é a nacionalidade. Professor de inglês que tem passaporte estadunidense, inglês, sei lá, sul-africano. A pessoa pode nunca ter entrado numa sala de aula na vida. Ela vai entrar, ela vai ganhar um salário absurdo. Porque os pais, eles querem tirar essa onda de dizerem que o filho tem aula com um professor nativo, pá. A galera aqui, eles levam isso muito a sério. E aí quando eu falei pra eles, não, porque o nosso plano é abrir uma clínica, pá, e aí conseguir atrair essa clientela estrangeira e essa clientela que quer tirar onda porque está sendo atendido por um estrangeiro, na mesma hora eles falaram, cara, vocês vão ficar ricos. Aí, depois que a gente conseguir fazer isso, aí eu posso começar a pensar em dar aula, porque aí a gente já vai ter uma fonte de renda. Aí... Enfim, aí foram esses os 3 principais temas, assim, ligados a mim, mas no mais eles perguntaram tanta coisa do Brasil, da sociedade brasileira, que eu não sei o quê. Principalmente o professor de inglês, mas o outro também. Eles tinham bastante interesse, sabe? E ficaram também falando, tipo, caralho, eu nunca encontrei um estrangeiro que falasse chinês igual tão bem quanto você, que não sei o quê. Principalmente o professor de chinês, de novo. Ele falou, não, porque nenhum aluno brasileiro que eu tive lá até agora falava chinês que nem tu, pá. Então, acho que eles aproveitaram a oportunidade de a gente conseguir se comunicar bem, né? Para perguntar um monte de coisas. Embora esse que fosse professor de inglês, o inglês dele fosse, assim, muito bom. Muito bom. O inglês dele era muito bom. A gente não conversou em inglês, né? Mas de vez em quando ele mandava umas frases em inglês, assim, para ajudar. O outro também falava inglês. De vez em quando ele mandava umas frases, assim, porque quando a gente foi começar a falar sobre temas um pouco mais específicos, né? Tipo, a gente tá falando de serviços públicos de medicina, pá, não é um vocabulário que eu tenho acesso todos os dias, então não é uma coisa que eu tenho memorizado, né? Aí de vez em quando eu não sabia a palavra e em vez de só procurar no dicionário eu mandava logo em inglês, tal coisa. Aí deu pra ver que eles têm um inglês maneiro, bem maneiro. Mas enfim, eu fiquei lá com eles. Agora são que horas? Deixa eu ver aqui se dá pra abrir Agora são 3h20. A gente se encontrou, era meio-dia, né? 12, 13, 14, 15. A gente ficou 3 horas juntos. Conversando. Achei maneiro, achei bom. Se esse professor de medicina tradicional, né? Ele conseguir levantar pra mim esses dados, pelo menos as paradas, dados abertos, né? Que eu pedi para colegas que fazem medicina aqui verem para mim e tudo mais. Ninguém conseguiu achar nada, parece que tudo é secreto. Mesmo que o negócio seja um edital que teoricamente seja público. Merda, peraí, tirar o casaco. O edital é público, mas as pessoas têm dificuldade de achar como se o troço fosse secreto. Eu não entendo isso, eu não entendo algumas coisas aqui, sabe? Mas se o cara conseguir achar pelo menos essa parte pra mim, esses dados pra mim, já é um adianto, né? Eu tô já passaram 4 semanas desde que eu vim pra cá. Agora, na segunda-feira, amanhã, hoje é domingo, amanhã vai ser exatamente, vai virar o primeiro mês. E até agora eu não fiz nada, né? Então, quanto mais o tempo passa, mais eu fico ansioso. Aí eu vou ver se pelo menos algo sai disso. Eu vou deixar passar, sei lá, mais uma semana. E se essa tal dessa aprovação da Secretaria de Saúde não sair, eu vou começar a bater na porta das pessoas, a la caralho mesmo, com os papéis que eu já tenho. E eu vou ver se eu consigo alguma coisa. Porque, poxa, é complicado isso. Às vezes eu fico achando que eu deveria ter tirado um mês a mais pra ficar aqui. Talvez se eu tivesse ficado se eu ficasse mais um mês, eu não ia ter essa pressão toda. Mas também tem outra, né? Talvez se eu ficasse aqui um mês a mais, a galera que tá me ajudando a pegar essa tal dessa aprovação, eles não iam ter a mesma sensação de urgência, né? Eu acho que por conta de ter uma certa sensação de urgência, o pessoal tá agindo mais rápido, apesar de eu estar achando que eles estão agindo igual umas lesmas.
Mas acho que talvez esse já seja o mais rápido que eles consigam agir, né? Não sou eu que tô lá mexendo na tal da burocracia. Mas enfim, agora eu vou lá naquela cafeteria que tem lá do outro lado, que eu gosto, que dá pra sentar do lado de fora, e eu vou tomar um café, jogar um pouquinho. Hoje eu vou tirar o resto do dia pra descansar. Amanhã, segunda, eu vou finalizar um artigo e vou começar a ajeitar o artigo do mestrado que voltou com os pareceres.